Graça e paz, graça e paz, amados irmãos. Estou muito alegre em poder cultuar o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Amém. Amém. Glória a Deus. Isso mesmo, amados. É muito bom estarmos juntos para nesta noite, mais um domingo na casa de Deus, o dia do Senhor, podermos adorá-lo, como temos esta declaração que eu queria que você lesse junto conosco, tá bom? Vamos todos juntos? Louvemos e adoremos ao Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. É para isso que nós estamos aqui nesta noite, para louvar, adorar com todo o nosso coração este maravilhoso Deus. E nós vamos acompanhar a equipe de louvor que vai fazer isso agora, tá bom? Eles vão louvar a Deus e nós vamos estar fazendo isso junto com eles, ok? Louvarei ao Senhor sem estar.
muito bem. Então, louvamos ao nosso Deus e este Deus, ele nos inspira, como nos diz em Oséias 6:3, ele nos inspira a conhecermos e prosseguirmos em conhecer o Senhor. Você conhece, sabe quem é o Senhor? Quem Ele é? Vou convidar você para ler junto conosco. Vamos lá, todos vamos... claro que nós não vamos conseguir falar todos os atributos de Deus, porque é impossível, porque são ilimitados. Mas nós vamos dizer alguns dos atributos de Deus. Então, quero que você leia junto conosco. Lá, vamos ver quem Deus é. Quem Ele é? Então, Ele é o único Deus, fiel e justo. Ele é o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo e de todos, certo? E mais, vamos juntos? Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele é também o justo juiz de toda a terra. Ele é, além de ser juiz, ele é o justo juiz, certo? E, além disso, ele é o Deus bondoso, o Deus perdoador. Também ele é o Deus misericordioso, ele sente a nossa miséria espiritual, a nossa maldade, ele sente, e por isso ele é o Deus misericordioso. E também ele é um Deus paciente e longânimo. Sabe o que é longânimo? É que tem uma paciência muito longa, certo? Então, este é o nosso Deus. Se não fosse isso e as misericórdias dele, nós não existiríamos, ninguém existiria mais, certo? Então, ele é paciente, ele é longânimo, o que mais? Ele é amoroso, ele é cuidadoso, ele é o nosso bom pastor, oh glória, ele é o nosso bom pastor. Que está sempre conosco. Também ele é o único Deus onipotente. Ele é o Todo-Poderoso e ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é onisciente, ele sabe de tudo. E de tudo que todo mundo está pensando, ele sabe. Ele é o único que é assim. Também ele é o Deus de alianças, é o Deus de promessas. Ele é o Deus de aliança e ele cumpre as alianças que ele faz, e ele cumpre as promessas. Também ele é o nosso Deus, ele é o nosso protetor, como diz lá no Salmo 91. Ele é o nosso protetor e é o nosso defensor. Também ele é o único Salvador, não existe outro, ele é o único Salvador. Também ele é o Deus que ouve e atende às nossas orações. Já pensou, amados? Nós temos o privilégio de ter este Deus como nosso Deus e ele ser o nosso Pai. Também ele é o Deus que nos dá vida. Ele é a própria vida e ele nos dá vida, tanto aqui, o fôlego de vida aqui na terra, como é o único que nos dá a vida eterna, certo? E ele cuida de cada um de nós com muito amor. Você tem visto como ele tem cuidado de você, da sua família, cada dia. E você tem visto mesmo neste ano que temos passado por tantas provações, tantas aflições, e você tem visto como ele tem cuidado de você durante esse tempo todo e de toda a sua família. E mesmo passando por situações adversas, você tem observado como ele tem te consolado, como ele tem te fortalecido, como ele tem te ajudado. Pois é, este é o nosso Deus. Maravilhoso, ele é maravilhoso. E você? Como que você está
agindo durante esses dias? Como é que você tem agido? Por exemplo, durante essa pandemia. Estamos com 4 meses e meio, certo? Você tem... E depois, no dia 3 de agosto, nós fizemos, o pastor aqui conosco, fez aquele desafio para todos estarmos conhecendo e prosseguindo em conhecer esse Deus até, de uma maneira muito direta, até o final do ano. Tínhamos no dia 3 de agosto 151 dias, certo? E como está de lá para cá? Você está prosseguindo em conhecer esse Deus maravilhoso, em amar a Ele cada dia? Você está lendo a palavra dEle? Porque só se conhece a Ele lendo a palavra, não é? Então, como é que tem sido o seu TQSD? Como é que tem sido o seu TQCC? Seu encontro diário com o seu cônjuge? Como que tem sido com a família e a palavra de Deus? Oh, meu amado irmão, olha, vamos conhecer mais esse Deus maravilhoso, tá bom? E dar a Ele o primeiro lugar na nossa vida. Se Ele for o primeiro na sua vida, como diz lá em Mateus 6,36, você vai ser a pessoa mais realizada e mais feliz do mundo. Se Ele for o primeiro, tá bom? Ouça essa música agora. É uma das músicas mais lindas que eu acho. Ela fala que no trono do viver só existe lugar para um, certo? E se eu e você dermos a Deus este lugar, você vai ver o que vai acontecer, tá bom? Vamos ouvir? Haver um Senhor, se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão.
Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, vamos lá, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Então agora nós vamos ouvir algumas palavras de alerta do nosso Deus, viu? Como ele se ele for o primeiro na nossa vida, nós vamos ser muito abençoados e muito felizes. E ele tem algumas palavras de alerta para você. Nós estamos vivendo dias difíceis e dias mais difíceis virão. Podemos nos preparar, porque virão dias mais difíceis ainda. Então vamos ver o que Deus tem para nós nesses dias, para nos prepararmos para esses dias de alerta. Vamos ler juntos essas declarações da palavra do Senhor. Vamos ler juntos a primeira. Vamos? O Senhor Deus é bom. Em tempos difíceis, Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Certo? Certamente, nesses dias difíceis, você tem experimentado isso, não é? Outra palavra de alerta está em Joel 2, 12 e 13. Olha o que ele diz. O Senhor Deus diz: mas agora voltem para mim com todo o coração, jejuando, chorando e se lamentando. Em sinal de arrependimento, não rasguem as roupas, mas sim o coração. Isso. Agora, olha mais o que ele nos diz em Miqueias 6:8. O Senhor já mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Viu? É isso que Ele exige de cada um de nós. E olha mais o que Ele quer que a gente faça. Olha, Ele nos diz isso em Josué 1:8. Olha só, isso é uma palavra de advertência para nós, de exortação. Olha só. Ele diz: fale sempre do que está escrito no livro da lei, que é a Bíblia. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com que tudo nele está escrito. E sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Ele diz: se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Não é isso que você quer? Pois aqui está a revelação do segredo, certo? E olha mais o que ele diz. Esta última advertência e exortação de hoje à noite é a palavra do Senhor para o seu coração, para esta semana. Olhe lá. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa.
Sabe o que vai acontecer se a gente fizer isso? Ele diz: ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Isso está em Malaquias 3:10. Então agora nós vamos, depois de ouvir essas palavras de advertências do nosso Deus, nós vamos agora consagrar nossos dízimos e ofertas, porque o povo que conhece esse Deus, que cada dia está buscando conhecê-lo através da palavra, é o povo que ama e é o povo também que obedece, entregando seus dízimos e ofertas. E eu vou orar por você agora, para que você e eu possamos obedecer e obedecer cada palavra dessa do nosso Deus, tá? Nesta semana, eu quero que você lembre, leia Naum 1:7, Joel 2, Josué 1:8, Miqueias 6 e Malaquias 3:10. Veja, e Deus vai falar muito profundamente a você. Vamos orar? Deus está aqui, Deus está aí onde você está. E Ele quer abençoar a sua vida. Pai, nós estamos neste momento diante do Senhor, nosso Deus amado e todo-poderoso, o nosso Criador e o nosso sustentador, aquele que nos dá a vida e nos supre todas as necessidades. E nós estamos aqui e queremos pedir ao Senhor que neste momento, quando nós vamos, parte deste culto, momento de adoração, de honrarmos ao Senhor, entregando nossos dízimos e ofertas, nós queremos que o Senhor ajude cada um de nós, a cada um, onde está agora lá na sua casa, assistindo ou participando deste culto. Ajude-nos, ó Pai, ao ouvir a Tua palavra que acabamos de ouvir, agora obedecermos, entregando todos os nossos dízimos, dízimo de tudo que o Senhor tem nos dado, os 10% de tudo que o Senhor tem nos dado neste mês de julho e agosto, Senhor, porque alguns estão entregando o dízimo ainda de julho. Então, Senhor, ajude cada um de nós a ser fiel, a obedecer e obedecer o que está dizendo. Traga todos os dízimos aos depósitos do templo e ajude que nós obedeçamos e possamos experimentar o cumprimento desta tua promessa, que se a gente te obedecer, o Senhor vai abrir as janelas do céu. E eu peço que o Senhor, nesta noite, de uma maneira toda especial, ajude cada um de nós a crer e obedecer esta tua palavra, entregar nossos dízimos e ofertas de gratidão ao Senhor. E, ó Deus, e eu peço que em nome de Jesus, nesta semana mesmo, Senhor, o Senhor cumpra essa tua palavra na vida de todos aqueles que forem fiéis a Ti. E o Senhor abra as janelas do céu mesmo e derrame bênção sem medidas em todas as áreas, especialmente na área financeira, Senhor. Mas eu peço que o Senhor abençoe todas as áreas da vida de cada um que obedecer a essa ordem do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora obedecer esta ordem, consagrando nossos dízimos e ofertas ao Senhor? Enquanto a equipe de louvor estará cantando, nós podemos fazer a nossa transferência, certo? Para a igreja, que nesses tempos de pandemia, nós estamos fazendo as nossas entregas através das transferências, não é mesmo? E é muito bom, é maravilhoso a gente ver como muitos irmãos têm sido gratos e fiéis, e têm entregue, têm transferido com muita alegria. Pessoas que às vezes nem estão se congregando em nossa igreja, tem reconhecido, tem recebido das bênçãos do Senhor e tem entregue seus dízimos e ofertas. E que todos nós façamos isso agora também. O Espírito de Deus está aqui.
ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, louvemos ao Senhor. Muito bem, amados. Agora nós vamos glorificar a Deus por tudo que Deus tem feito e está fazendo e também ainda fará na vida de muitas pessoas e salvando vidas aqui, aqui no DF, aqui no Brasil, aqui no DF, no Brasil, no mundo todo. Deus está salvando vidas. Como Deus abençoou a vida do pastor Vanderlei, ele é um missionário nosso daqui, e ele foi para a Rússia, passou uns meses lá, e Deus usou de uma maneira muito forte ali naquele país. E nós vamos ouvir hoje à noite, ter o prazer, a alegria, a bênção de ouvir o pastor Vanderlei nesta noite, compartilhando, dando testemunho do que Deus fez nele e através dele, também da irmã Letícia, nossa missionária amada, que continua na Rússia. Pastor Vanderlei voltou, está aqui com o restante da família. Vamos orar por ele, todos juntos. Quero que você, daí de onde você está, você impõe as mãos, orando também pelo pastor Vanderlei. Nosso Deus e Pai, nós estamos aqui e nesta noite
Nós queremos pedir que o Senhor, de uma maneira toda especial, abençoe o teu filho, pastor Vanderlei. Ele está com a missão, com a honra de entregar a tua mensagem hoje, de testemunhar do teu poder na vida dele, dos teus milagres, ó Deus. E nós pedimos uma unção especial do teu Espírito Santo sobre ele agora, que o Senhor totalmente o use, o Senhor, de uma maneira poderosa, transmitindo, compartilhando, falando de ti, do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor para com todos, ó Pai. Abençoa o teu filho, controla a sua mente, o seu coração e a sua boca, Senhor. E use o teu filho como instrumento de poder nesta noite. Em nome de Jesus, também pedimos por cada um que está ouvindo agora. Peço que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor ajude cada um, onde estiver, Senhor, a neste momento parar tudo para ouvir a Tua palavra, como se estivesse sentado aqui na igreja, Senhor. Que estejamos todos cultuando ao Senhor, com reverência, ouvindo a Tua voz, porque agora o Senhor vai falar através do Teu Filho. Em nome de Jesus, amém. Olá, queridos irmãos e amigos da PIBAC. Eu me sinto muito feliz em ter sido convidado para estar sendo usado por Deus num momento como esse. E é um privilégio muito grande sabermos que Deus ele pode usar um instrumento muitas vezes tão frágil, tão limitado, mas Ele usa como Ele quer e quando Ele quer. Nós queremos assim saudar o pastor Simval, a irmã Toninha, a missionária Toninha por tudo que eles representam para mim, para minha família, um carinho muito especial. Assim também, bem como a igreja, que nós amamos muito, eu quero que Deus, nessa noite, nos abençoe, como tem me abençoado durante a semana, ao buscar, sabendo o que Deus exatamente queria que eu falasse nessa noite. E pensando nisso, Deus colocou no meu coração a oração de Jabes. Antes de nós falarmos sobre esse texto e falarmos sobre tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, eu gostaria de falar um pouquinho de como Deus me levou para a Rússia, de como Deus me chamou para essas missões transculturais. Isso não é uma coisa de agora, isso já aconteceu há muito tempo atrás, em 1995. Eu posso dizer que um pouquinho relutante eu fiquei, mas quando Deus tem o propósito dele colocado em nossa vida, nós não podemos fugir. Foi exatamente o que aconteceu. Em 2019, no início do ano, Deus começou a me incomodar sobre isso, sobre aquilo que Ele tinha falado há um tempo atrás. E isso aconteceu de uma maneira muito especial porque, como eu falei, muitas vezes nós não queremos ouvir aquilo que Deus fala ao nosso coração, queremos fugir, queremos estar relutando a esse respeito. E naquela oportunidade, em 2019, Deus já começando a trabalhar no meu coração a esse respeito. E aí foi claramente assim a ação de Deus sobre a minha vida, sobre essa tomada de decisão, que muitas vezes não é fácil. Você deixar o local, você deixar amigos, você deixar pessoas queridas, igrejas e tudo mais, e tomar uma decisão como essa. Não foi fácil, mas foi a melhor decisão que eu tomei. Até mesmo no momento, não obstante ao tempo que nós passamos trabalhando com música, como professor, como maestro, e isso muitas vezes, talvez os irmãos não saibam, mas não me realizava, não era uma coisa que estava me trazendo alegria. Talvez alguns fiquem surpresos com isso, mas eu
de vez em quando eu estava falando para minha família, estava comentando, e eles percebiam que muitas vezes eu não estava tão feliz. E por que será? Por que será isso? Por que eu não vivia tão feliz a esse respeito com aquilo que eu fazia, já que eu gostava tanto de música, já que Deus, há muito tempo, isso já acontecia, usando aquilo que Deus me deu como capacitação para estar sendo usado na igreja, no ministério e tantas outras coisas. Aí chegou um tempo em que não deu mais para sair desse contexto que Deus exatamente queria, sobre a vontade dele, irrestrita. E nesse mesmo ano, nós tivemos a oportunidade de estar no acampamento, e lá eu comecei a buscar sobre esse assunto. Comecei a buscar a face de Deus, comecei a buscar, a perguntar o que ele queria exatamente com isso. Eu não estava entendendo. Muitas vezes a gente pensa que para ser missionário você tem que ser um jovem, você tem que já ter experimentado muitas coisas a respeito disso, muita experiência a esse respeito. Eu pensei, Senhor, mas por que eu? Por que logo eu? Claro que eu não estou muito avançado de idade, mas já estou um pouco mais maduro. E Deus começou a me incomodar naquele tempo, e a ponto de eu buscar a Deus sobre esse assunto. Senhor, já que tu estás me incomodando, isso era algo que já estava no meu coração há muito tempo, eu estou certo que o Senhor tem algo para mim, algo diferente a fazer, algo que venha mudar todo o contexto da minha vida, algo que vinha me trazer refrigério, algo que vinha me trazer alegria. E Deus começou a falar, e comentando com a minha família, e as minhas filhas já sabiam disso, porque nós mencionávamos isso nos devocionais, o anseio de servir a Deus em missões transculturais. E como ela já sabia, ela falou, pai, o Senhor está falando, Ele só está dizendo, é a hora, não dá para fugir mais. E me animaram, eu conversei com a minha esposa, busquei conselhos, nós comentamos sobre isso, e querendo resposta, eu pedi a Deus, através de 3 sinais, que Deus respondesse essas minhas indagações, essas minhas dúvidas, e Deus não tardou em responder. E eu fiquei muito feliz com isso. A Bíblia fala em Salmo 126, no versículo 6, ele fala que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Foi exatamente o que aconteceu. E nessa mesma época em que eu estava buscando a Deus sobre onde ir, como sair, todas essas perguntas, essas indagações a Deus, Deus foi tirando todas as minhas dúvidas, com muita clareza, foi trabalhando no meu coração, trazendo muita paz, trazendo muito alento, e eu fui ficando mais confiante, porque eu já estava tirando toda aquela preocupação de como seria, como é que eu iria me sustentar, como é que seriam as coisas fora de um país que eu não conhecia, um país difícil, um país com a sua cultura muito diferente da nossa. Nós brasileiros que somos muito mais alegres, somos mais extrovertidos, e sabendo que eu ia encontrar algo que não seria assim, seria bem diferente. Mas Deus assim trouxe tanto conforto, tanta alegria ao meu coração, tanta certeza daquilo que Ele queria, e eu me senti como Abraão, tipo, sai da tua terra, da tua parentela, e vai onde eu te mostrarei. Então eu só fui com essa promessa. E nesse mesmo tempo, essa oração de Jabes me chamou a atenção. Já que eu estava naquela condição, não estava tão feliz com aquilo que eu estava vivendo, mesmo servindo a Deus na mais tenra idade, mesmo tendo ido para o seminário, mesmo trabalhando em várias igrejas, no serviço de Deus, isso me trazia alegria. Mas quando era para trabalhar, estar fazendo alguma coisa profissionalmente na música, fora daquele propósito que Deus tinha escolhido para mim, eu já não me sentia bem.
Eu ficava muito triste com isso. Não obstante ao que Deus tinha feito para mim, eu não vou negar que Deus me abençoou muito para criar as filhas, para trazer o sustento de casa. Isso eu posso dizer, que eu sou muito grato a Deus. Mas naquilo, dentro do propósito que Deus tinha me criado, era como se eu estivesse fora um pouquinho. Não foi para isso que Deus me criou, não foi para ficar dando aula numa escola de música, muitas vezes trabalhando com coisas que eu não gostaria de ter trabalhado, de ter tocado mesmo assim. E Deus ouviu a minha oração. Foi no momento que eu tive que tomar uma decisão e ser forte e corajoso. Não estou dizendo que aquilo que você faz aqui, seja na sua atividade, no seu dia a dia, não está correto diante de Deus. Eu estou falando como eu me sentia. E é por isso que Deus, quando chama, você ouve com muita clareza, porque a voz de Deus ela é muito clara. E foi assim que aconteceu. Eu diria até que muitas coisas que acontecem na nossa vida, eles tendem a tirar um pouquinho o foco. Às vezes nós fitamos nossos olhos nas coisas terrenas, naquilo que nos preocupa muitas vezes, naquilo que deveria acontecer e não acontece, e queremos, de uma maneira errada, até mesmo pensando que seria correta, controlarmos. Não. Puro erro, puro equívoco, e nós sabemos que quando nós andamos na direção de Deus, dentro do propósito dele, independente de tantas coisas que aconteçam nesse mundo, nós vivemos muito alegres, regozijantes na presença de Deus, sabendo que Deus está agindo de uma maneira sobrenatural sobre a sua vida. E essa oração aqui, que nós vamos ler, que encontra em 1 Crônicas, no capítulo 4, versos 9 e 10, foi um exemplo para mim naquele tempo, que eu estava buscando exatamente isso, buscando a direção de Deus. E esse texto aqui, que se encontra em 1 Crônicas, é um texto que não é muito animador, né? Você está muitas vezes lendo a Bíblia, aqui tem praticamente mais de 500 nomes, fulano gerou esse, depois aquele, e você vai lendo. De repente, o escritor dá uma pausa e fala sobre essa oração aqui, que impactou, que falou muito ao meu coração nessa época, e até hoje fala, que faz exatamente a oração de Jabes. Nós vamos ler agora no capítulo 4 de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. E diz assim a palavra de Deus: Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. E no verso 10, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Fiquei pensando, uma pessoa que poderia ter um histórico de vida, uma vida completamente diferente, até mesmo pelo nome que ele carregava. Eu fico pensando se fosse nos dias atuais, né? Aqui, nesse caso, o Jabes significava exatamente aquele que afligia, aquele que causava dor. Imagine você ser chamado de um nome como esse, que não seria muito uma bênção naquela época. Eu fico pensando como foi difícil para ele. E ele suplantou todas as dificuldades, passou por tudo isso aí de uma maneira muito especial, clamando a Deus. Essa oração me chamou a atenção porque a maneira como ele se coloca diante de Deus, como se estivesse dizendo assim: Senhor, eu clamo ao Senhor. E ele invocou o Senhor, Deus de Israel. E diga: tomara, Pai, eu não quero mais ser aquele Jabes que tem carrega toda essa estrutura que não é muito legal, não é muito boa, mas sabendo que Deus ele pode mudar, ele pode fazer a sua vida diferente, ele pode fazer com que a sua vida tenha exatamente um propósito
exato daquilo que foi criado. E Jabes, como a Bíblia mesmo diz aqui, tudo isso, depois que ele passou por todas essas questões que eu acabei de mencionar, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Eu imagino que como qualquer pessoa não teve dias bons na sua vida, muitas vezes traumas da infância, na adolescência, muitas vezes já adulto, alguma coisa muito terrível aconteceu, e nós sabemos, nós temos a convicção de como essa oração aqui foi importante no caso de Jabes, porque ele clamou ao Senhor. E entendemos que quando nós clamamos ao nosso Deus, nós podemos ter exatamente o refrigério que nós precisamos e que nós gostaríamos de ter através desse clamor. Então, a oração em si foi o ponto-chave daquilo que aconteceu na vida dele com relação a Deus. A sinceridade de coração, tudo aquilo que ele colocou diante de Deus foi algo maravilhoso. E Deus ali atendeu a sua oração. Outro exemplo de oração e de clamor que nós podemos trazer nessa noite foi a história de Sansão. Todos conhecem, já ouviram falar, de que ele, como oração como sobrevivência mesmo. Ali naquele momento ele acabara de lutar contra os filisteus. A Bíblia diz ali em Números, capítulo 15, no verso 14, quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. E no verso 15 nós podemos ler, encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. Você imagina? Não pela força dele, claro, nós sabemos disso. Ele não tinha essa força toda, mas o Espírito Santo se apossou dele. E através dessa ação do Espírito, ele pôde fazer o que ele fez. Ganhou essa peleja, essa luta, na força do Senhor. O que a gente pode aprender com isso? Né? Que quando nós clamamos ao Senhor, e o nosso coração está contrito, nosso coração está na dependência de Deus, assim, 100% na dependência de Deus, ele age. Eu não estou falando por causa da necessidade em si, naquele momento em que Sansão tinha, porque depois ele teve sede, nós vemos aqui no texto, ele falou que depois de um desgaste daquele, ele teve muita sede e pediu e clamou a Deus, para que Deus ali agisse. E Deus ali feriu a rocha e saiu uma fonte de água. Não estou falando pela necessidade em si que ele tinha, mas a oração fez diferença. Porque Deus ele não responde a necessidade, ele responde o clamor, ou seja, o intento do nosso coração, a fé que nós temos. Nós temos que entender que não é pela nossa necessidade que Deus nos atende, mas pela fé que nós temos nele. E isso é importante, é mais importante ainda do que qualquer coisa. Podemos observar que essa oração ela não só foi importante, ela deveria ser mais importante, não só como algo de prioridade, alguma coisa de importância apenas, mas como um ato de sobrevivência. Quando nós entendemos que para vivermos nesse mundo, ou fazermos quaisquer coisas diante, até mesmo no ministério, diante de tantas atividades, nós temos que entender que nós precisamos desse refrigério. Nós precisamos dessa fonte que faz diferença nas nossas vidas. Eu posso até contar alguns exemplos que aconteceram na Rússia. Vocês sabem que a Rússia é um país tem um histórico muito diferente, desde a União Soviética. Eu pude observar que as pessoas, no geral, estou falando até mesmo os crentes, para você obter um sorriso deles não é uma coisa tão fácil. Talvez pelo histórico, por tudo aquilo que o próprio país representa, não só como o ato de viver no frio e viver uma vida muito diferente,
Pude observar que a cultura é diferente, a maneira de se colocar diante de certas situações, elas são muito diferentes também, né? Eu não sei como no Brasil, ou como os outros países também, pensam muito em dinheiro, pensam muito na vida, no sentido geral, de obter coisas, mas esquecem do principal. Nós sabemos que a Rússia ela não chega a 2% de cristãos lá. Então, para vocês entenderem o quanto eles precisam de Jesus. A minha esposa Cíntia, ao sair de lá, ela foi muito incomodada por Deus, sentiu muito amor por aquele país, assim também como eu senti, eu fui impactado com isso, em saber como eles vivem e o quanto eles precisam do Senhor Jesus. Eu fico pensando até que aquela vida meio que sombria, eu estava comentando com a Letícia essa semana, e falando, Letícia minha filha, Letícia Amy, e comentando como nós sentimos algo diferente lá, nessa questão da atmosfera mesmo, espiritual. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra principados e potestades. Podemos observar que quando isso acontece, não são eles lá, eles vivem uma vida que para eles isso é normal. Nós sabemos que ali eles estão dentro dessa atmosfera. Nós podemos entender que a vida triste que é vivida ali, muitas vezes com depressão, o índice de alcoolismo muito grande, de prostituição, e sabemos que para que isso aconteça é possível que nos dispusemos a fazer a obra de Deus, a estar fazendo aquilo que Deus quer. E diferente daquilo que nós vemos aqui, claro que o Brasil também tem os seus problemas, sejam eles sociais, sejam eles espirituais. Mas vemos que lá já não tem tanta gente para falar, não tem tantas pessoas para estarem mostrando esse Jesus que nós conhecemos. Essa é a dificuldade. E eu fui impulsionado assim, com muito ardor. Ao sair de lá, eu já senti saudade de estar de volta lá com eles, sabendo o quanto eles precisam de Jesus. E até a motivação de estar aqui no Brasil, não só para servir, continuar servindo até o tempo que Deus me levar de volta, em saber que eu posso levar reforços. Eu estou muito motivado. Quem sabe se Deus aí não fala ao coração de muitos para estarem fazendo uma obra especial lá de missões na Rússia. É um país, principalmente estou falando dentro do contexto em que eles vivem, menos de 2%, queridos. Você sabe o que é? Você imagina, menos de 2% de cristãos ali vivem, e com todas as dificuldades que eu falei. Eu fico pensando que Deus, ele nos dá o privilégio de ir. Ele nos deu o privilégio de estar lá para conferir e poder ser bênção naquele país. Poder ser usado por Deus, não por nós mesmos, pelas nossas forças. Eu não estou falando disso. Mas sermos usados por Deus pela vontade dEle. Para que Ele cumpra tudo aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Eu estava pensando que ao chegar, e eu falei bem no início, me senti como Abraão. Eu não sabia como é que seria, não tinha ideia, eu não sabia onde eu iria morar, não sabia nada. Eu simplesmente tinha a palavra do nosso Deus dizer assim o seguinte: quero que você saia da sua terra, da tua parentela e vai onde eu vou te mostrar. E ali eu fui, simplesmente obedecendo. Ao chegar lá, o pastor de uma igreja local me pegou no aeroporto, e ali Deus a cada dia foi mostrando passo a passo o que iria acontecer. Tudo era uma novidade. Nós sentimos que o cuidado de Deus, ele se manifestou sempre, o tempo todo. O cuidado, os detalhes, tudo Deus foi providenciando. E nós criamos um amor. Nós ali fizemos uma amizade muito grande com essa família, com o pastor dessa igreja. E comentando um pouquinho do que acontecia lá, enquanto nós estivemos hospedados na casa dele,
Depois Deus providenciou um local para nós ficarmos, eu e Letícia, e depois o restante da família, é que uma das conversas, eu falando um pouquinho daquilo que Deus tinha colocado no meu coração, a respeito de viver a plenitude da vontade dEle, o propósito dEle na minha vida, conversando sobre isso e sobre tantas outras coisas do reino de Deus. Ele foi impactado, ele chegou ao ponto de um dia, conversando comigo numa das atividades, a gente saía para várias atividades da igreja, sejam elas sociais, até mesmo de amparo espiritual. E eu penso que naquele momento eu fui tocado por Deus, eu me senti tão privilegiado em saber que Deus estava me usando. Quando ele disse que há dias ele não estava conseguindo dormir porque ele estava pensando, estava meditando, estava pensando acerca do que nós tínhamos conversado. O que é a vida se você não estiver dentro, ou seja, no centro da vontade de Deus? Não obstante a tudo que acontece no mundo, e às vezes nos preocupamos com isso e com aquilo do que acontece, e Deus está dizendo, não, para quê, queridos? Porque você se preocupa com tantas coisas que são tão insignificantes? Por que não se preocupar com o reino dele, que é aquilo que vai ser eterno e é eterno? Nós vamos estar fazendo parte dessa eternidade, nós somos eternos também. Nós temos que entender que o que Deus quer para nós é dependência 100%, é estarmos com a vida alinhada ao propósito dele, à vontade dele, sempre, sempre, é isso que ele quer. E como é que você faz isso? Como é que isso acontece? É quando você se dispõe, é quando você se esvazia de tudo que muitas vezes o mundo oferece, as preocupações, os anseios dessa vida aqui que nós vivemos, e nos focamos e colocamos nossos olhos fitos em Jesus, em tudo que Ele representa para todos nós. E a passarmos por tudo isso, eu quero só contar um pouquinho daquilo que Deus fez, e antes de vir para cá, a forma como Deus me abençoou, e a Bíblia é muito clara, quando você vai abençoar, você é muito abençoado. E foi isso que aconteceu. Eu vivi exatamente a plenitude de estar sob a vontade, sob tudo aquilo que Deus tinha para mim. Eu estava abaixo daquilo que eu poderia esperar diante de Deus. A única coisa que eu queria era servir. Senhor, se o Senhor quer me usar como teu servo, então me uses da tua maneira. E ao chegar lá, vários projetos, tudo dando certo, tudo acontecendo, até mais do que eu imaginava, com muita rapidez. Ali estavam representados vários países em que eu tive contato, várias igrejas, sejam elas francesas, africanas, coreanas, chinesas. Deus me deu o privilégio de estar com esse povo, fazendo algumas atividades. E para encurtar a história, eu quero falar de um ponto que foi muito importante para a minha vida naquele tempo que passamos lá. Foi quando eu estava na igreja, no culto de oração, e pela dificuldade de estar falando russo, e eu estou aprendendo, geralmente as oportunidades que eu tinha de falar para a igreja, de estar pregando, era em inglês, com a tradução de uma irmã, geralmente a filha do pastor, ou outra pessoa que estava traduzindo. E naquele momento foi importante para mim, foi impactante, porque eu estava no curso de oração e essa irmã pergunta para mim, você gostaria de estar lá para receber a oração? No primeiro momento eu pensei, mas eu não vou entender, né, o que elas estão falando, o que ela está falando em russo, aquela coisa toda. E ela me encorajou, disse, não, pode deixar que eu traduzo para você. Eu disse, opa, eu quero essa bênção, eu quero ouvir o que Deus tem para mim, eu preciso disso também. E nós fomos lá para frente, vários irmãos também lá na frente, e ela começou a falar. Naquele momento eu não, claro que como a pessoa que estava orando um pouquinho mais alto,
eu não conseguia entender totalmente o que estava sendo traduzido aqui. Eu entendi algumas coisas que deu para ter uma ideia. E ela falou, não se preocupa com isso, porque depois a gente vai transcrever essa oração e eu vou te mandar. Você vai ter essa transcrição. Não se preocupe, não. Passando-se uma semana, mais ou menos, em que isso ocorreu, veio o texto. Eu li. No primeiro momento eu pensei que fosse apenas não me liguei exatamente naquilo que era um texto de alguém mandando no WhatsApp. Depois que eu fui lendo, eu vi que era algo assim, extraordinário que Deus estava falando para mim. Ele estava dizendo o seguinte, que está certo que você quer me servir, em outras palavras, você quer me servir, mas o tempo e aquilo, como você vai fazer, sou eu quem vai dizer, sou eu quem determina o que seria o tempo certo e tudo mais. No primeiro momento, aquela palavra me trouxe até um pouco de surpresa. Eu disse, mas Senhor, eu estou servindo ao Senhor, as coisas estão dando certo, eu estou fazendo o teu trabalho, debaixo de oração, debaixo disso e daquilo que o Senhor tem dado para que eu fizesse, porque esse projeto não é meu. Depois eu vim saber exatamente o que se tratava. Pouco depois, os chineses, eu soube de uma história, de uma notícia que os chineses tinham isso no início ainda de janeiro. Creio que já no início de janeiro. Tinham sido deportados, estavam de volta ao seu país. E eu fiquei surpreso, mas não estou entendendo por quê. Porque eles estão de volta. Não lembro agora se foi em final de dezembro, início de janeiro. Depois nós realizarmos alguns projetos com eles, com a comunidade chinesa lá, aconteceu essa notícia e eu fiquei surpreso com isso. Não estava entendendo. E Deus ali, Ele estava colocando no meu coração, exatamente preparando meu coração para o que iria acontecer. No momento eu fiquei sem entender, eu disse, mas Senhor, as coisas estão acontecendo, tudo dando certo. De uma maneira muito rápida, eu estava conseguindo pessoas para o musical, instrumentistas, musicistas, orquestra, coral, banda, tudo acontecendo com muita rapidez, uma junção de povos ali. Mas Deus disse, parou, antes de que tudo acontecesse. Depois eu entendi que Deus estava me poupando desse momento, me preparando para esse momento também. Foi um momento de busca, foi aí que antes mesmo de tudo acontecer, Deus falou, eu quero que você busque a minha face, que você se humilhe na minha presença e pergunte tudo aquilo que você precisa saber para me servir da maneira que eu quero. Isso foi algo maravilhoso para a minha vida, queridos. Isso, além de tantas outras coisas que aconteceram lá, que Deus agiu de uma maneira sobrenatural, de uma maneira que trouxe crescimento espiritual para a minha vida. E é isso que acontece quando nós estamos dispostos com todas as nossas falhas, com todas as nossas imperfeições. Isso é que acontece quando nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, a estar no propósito de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu comigo e eu sou muito grato a Deus por isso. Deus é maravilhoso, eu só tenho a agradecer, mesmo com a pequenez da nossa fé, mesmo com todas as limitações. É bom estar nos braços do Pai, é bom estarmos seguros no braço do Pai. E essas duas orações aqui, quando essas duas figuras que nós apresentamos, essas duas pessoas, elas clamaram ao Senhor, elas encontraram a resposta. Foi exatamente o que eu fiz. A Bíblia fala que Sansão ele tinha um propósito diante de Deus, que era libertar a nação de Israel.
das mãos dos filisteus. E Deus capacitava. Claro que era através da ação do Espírito Santo que ele conquistou e tudo isso aconteceu. E essa fonte, ela só é aberta, essa fonte que nós temos aqui, é exemplo do que lemos, quando nós clamamos. Podemos dizer aqui, para resumirmos aquilo que preparamos, é que existe duas formas, ou seja, duas ações do Espírito Santo trabalhando na nossa vida. Uma é que ele nos capacita, ele, através do Espírito Santo, ele nos capacita para fazer o serviço para o reino dele. E a outra é nos abençoar, que é a edificação própria. É quando nós buscamos a Deus e sentimos o alento, sentimos que Ele está conosco, sentimos, nos colocamos de Deus assim de uma maneira que Ele é suficiente para nós, não falta nada. E é exatamente essa ação do Espírito Santo que é buscada através de uma vida com Deus, através da oração. E eu queria que, como isso foi importante para mim, queria que Deus falasse, é o desejo do nosso coração que Deus fale, não só comigo, como tem falado com a minha família, que fale com todo o Brasil. Nós precisamos desapegar, né? Nos desapegar desse mundo e estarmos com os olhos totalmente fitos naquele que vai nos dar tudo aquilo que nós ansiamos, que foi prometido, que é uma vida eterna, uma mansão celestial, tudo aquilo que nós sabemos que foi prometido para nós. E para terminar, eu queria dizer que devemos fazer da oração, a oração ela não tem que ser só prioridade, não apenas como uma coisa mais importante, mas nós temos que colocá-la como sobrevivência. Para viver nesse mundo, nós temos que ter a oração como algo primordial, como algo essencial para vivermos esse mundo e buscarmos a face de Deus e buscarmos a direção de Deus para tudo. Podemos entender que Jesus, o ministério dele foi focado na oração. E eu gostaria, queridos, que nessa noite, ao chegar em casa, você que está assistindo, se você está na sua casa, se você está em algum lugar específico, que você busque a Deus, se colocando ao dispor dele, se esvaziando mesmo, se esvazie. Diga, Senhor, não são as coisas desse mundo que vão ter valor para a minha vida, e sim aquilo que é eterno, aquilo que jamais vai acabar. E nós sabemos que o Senhor vai estar conosco, e o Senhor está conosco. É maravilhoso quando nós entendemos isso. E eu quero agradecer o privilégio de ter sido escolhido, antes de tudo, por Deus para estar trazendo essa palavra. Eu estou feliz porque, com todas as fragilidades, com todas as imperfeições, como eu já falei, Deus ele usa como Ele quer. E eu estou muito feliz de estar fazendo a vontade de Deus. Estou regozijante em saber que Deus pode me usar da maneira dele. Não sou eu que vou direcionar, não sou eu que vou falar. Se é na Rússia, se é na China, se é na Turquia, se é no Cazaquistão, não importa. Eu só quero ser um instrumento de Deus para tudo que Ele tem. E nós sabemos que Ele já está próximo. Tudo está sendo muito claro nos dias atuais. E nós temos que entender, queridos, que não há nada melhor do que ir com Ele, do que estar nos braços do Pai. Muito obrigado, igreja, que Deus esteja abençoando a sua vida. A minha oração é que a cada dia a graça do Senhor e a misericórdia do nosso Deus esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe. Muito bem,
E estamos chegando ao fim deste culto. Glórias a Deus pela mensagem que Deus colocou no coração do nosso amado pastor Vanderlei, para nós nesta noite, que falou muito aos nossos corações. E agora, hoje estamos começando uma nova semana e Deus tem algo muito especial. Ele não quer que nós estejamos preocupados, nem ansiosos, nem murmurando diante de tudo que tem acontecido e está acontecendo. E também porque a gente, às vezes, nem sabe o que vai mais acontecer, não é? Mas Ele quer que nosso coração esteja em paz. E eu sei que durante estes meses a gente tem murmurado muito. E queria que, encerrando o culto desta noite, nós, antes da bênção apostólica, nós observássemos essa palavra de Deus para nós durante esta semana. Palavra de Deus para nós nesta semana. Preste bem atenção, para que façamos do jeito que Deus diz, para não termos uma semana cheia de ansiedade, de conflitos. Deus nos dá um conselho e uma advertência. Vamos ler juntos o que está nos dizendo nesse último slide desta noite? Vamos ver? Diz assim a palavra do Senhor em Lamentações 3:40 e Joel 2:12. Peço que leiamos juntos. Vamos lá? Por que nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados? É uma pergunta que Deus está fazendo. E nós temos nos queixado muito, não é? Então, ele está perguntando por quê? Olha o que ele diz em Joel 2:12. Ele diz: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então, nesta semana, ao invés de murmurar, vamos examinar o nosso coração, o que nós temos feito, e vamos nos voltar para o nosso Deus. Voltemos com jejum. E ele diz a maneira. Ele diz: voltemos com jejum, com oração e com pranto. Então, vamos fazer isto essa semana, amados. Nesta semana, sejamos uma igreja da palavra e da oração, lendo a palavra todos os dias e meditando nela dia e noite e voltando-nos para Deus. E Deus nos dará uma semana muito abençoada. Quando nós nos voltamos para Ele, Ele estará conosco, nos fortalecendo, nos dando toda a graça e força para enfrentarmos esta semana e sermos mais do que vencedores. Amém? Convidar o pastor Simval, o meu amor, o amor da nossa vida. E, gente, olha, glória a Deus, né, que estamos aqui na bênção do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e está fazendo, tem feito, está fazendo e fará. Viu? E o pastor Simval, agora ele vai orar, impetrar a bênção apostólica, abençoando você, amado, que nessa noite, com muito amor, com muita seriedade, você participou do culto ao Senhor. Deus está muito alegre se você fez isso de coração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Santo Espírito sejam com todos vós. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a bênção do Altíssimo esteja com todos. Uma semana abençoada.